Segunda Reis, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias em um redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Da onde eles partiram? Versículo de número 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou, um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Grave este contexto. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e dizia-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Quantos podem dizer amém? Podeis assentar. Senhor Deus e Pai, rendemos graça a Ti neste momento, pela Tua presença, pela Tua grandeza, pela Tua majestade eterna. Nos auxilie, ó Pai, nos direciona, nos ajude a ministrar o que Tu queres aos corações. Fala conosco nessa noite por intermédio da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos e que de forma em geral abrimos os nossos corações e a nossa mentalidade para compreender e para entender a profundidade da Tua mensagem nesta noite, e Te louvaremos. Amém. Estive meditando acerca da palavra de Deus, e o Senhor falou fortemente ao meu coração a respeito do texto que nós acabamos de frisar. E o tema da mensagem desta noite é: homens de Deus em extinção. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: homens de Deus em extinção. Há uma interrogação ao final. É uma pergunta a nós. É uma reflexão a nós. É uma indagação a nós. Nos dias que estamos vivendo, homens de Deus estão em extinção. É muito notório e simples destacarmos que não. Mas quando paramos para meditar, nós concluímos o que nós estamos vivenciando hoje. Porque falar de algo que está em extinção significa que são poucos. Não são muitos. Porque o fato de eu disser que eu sou um homem de Deus
não comprova na prática o que realmente eu sou. Existe um detalhe que frisam nos dias de hoje, que não basta apenas dizermos que somos honestos, nós temos que provar que somos honestos. Quando nós vamos em um mercado e o caixa dá para nós um troco a mais, é a nossa atitude que vai comprovar se nós somos realmente homens de Deus. Se eu recebo um troco a mais, e eu pego aquilo que não é meu por direito e digo, foi uma provisão de Deus para mim, eu estou comprovando que eu não sou um homem de Deus. Aproveitando da situação alheia. O que mais vai destacar as características de um homem de Deus na face da terra são o seu testemunho de vida, a sua trajetória, a sua caminhada, o seu comportamento, tudo que ele faz. E quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada e meditamos acerca dos versículos que nós acabamos de frisar, nós encontramos a Bíblia falando a respeito de pelo menos 2 homens de Deus. Quais são os seus nomes? Elias e Eliseu. Vamos entender um pouquinho a lógica, o que acontecia com a vida daqueles homens que comprova que eles são homens de Deus. Porque nos dias que vivenciamos na face da terra, existe um conceito em extinção em nosso meio. Nós sabemos que para tudo tem um propósito e para todos tem um chamado designado a cada um de nós. Tem pessoas que foram chamadas para ser um advogado, tem pessoas que foram chamadas para ser um doutor, tem pessoas que foram chamadas para ser um pediatra, um médico pediatra, outro na parte odontológica. Tem pessoas que foram chamadas para ser um engenheiro, mestre de obra, pedreiro, pintor, eletricista. E eu lembro que quando eu era criança, muito a gente escutava as crianças dizerem, eu quero ser um homem de Deus. Se você pegar uma criança hoje e perguntar para ele o que você quer ser, ele vai dizer, eu quero ser um policial, isso é bom. Eu quero ser um bombeiro, isso é ótimo. Mas já parou para meditar que a geração da atualidade, quando se alguém fala assim, você quer ser um pastor? Ah, repreendido. Quando você crescer, você vai ser uma missionária, minha filha? Ah, repreendido. Tem medo. Porque ser homem de Deus não é fácil. Aqueles que vivenciaram na época em que Jesus esteve em vida terrena, muitos tiveram suas vidas ceifadas, comido por leões, degolados em praça pública. Lembra de João Batista, que pregava uma palavra pura, sem mistura, sem maquiação? Qual foi o resultado final de João Batista em vida terrena? A cabeça em uma bandeja. Vivenciamos em meio a uma geração de que muitos estão destacando muitos e dizendo, olha, aquele é um santo homem de Deus. Mas quando se observar o seu testemunho de vida, não é o que as pessoas pensam. Todos os dias nós vemos nos noticiários homens que se titulam homens de Deus sendo presos por pedofilia, por estupro, estelionatários, traficando, enganando. Nós vamos aprofundar a respeito do contexto nessa noite e entender o que os homens de Deus viviam sobre a terra. No versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis, a Bíblia diz que sucedeu, pois que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu,
Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Aonde eles estavam? Em Gilgal. E o versículo está expressando que tanto Elias quanto Eliseu, tanto os filhos dos profetas, sabiam que o Senhor havia de levar Elias para estar com ele aos céus. Vou lhe provar isso. Quando Elias e Eliseu estão saindo de Gilgal, eles já sabiam que Elias estava indo em direção ao propósito de Deus, mas que aqueles instantes, aqueles momentos, eram momentos de despedida. Eram os últimos momentos que Elias estaria junto do lado do profeta Elias. Eliseu agora está vivenciando os últimos momentos ao lado do seu senhor, do profeta Elias. Tanto que quando o versículo diz que agora eles vão saindo de Gilgal, o versículo 2 diz que Elias se volta para Eliseu e disse: Eliseu, ficai aqui em Gilgal. Permaneça, Elias, aqui em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. Elias estava dizendo a Eliseu: fica aqui em Gilgal, porque eu vou ter que sair agora de Gilgal para Betel, porque o Senhor me enviou a Betel. Sabe qual foi a resposta de Eliseu, Neemias? Eliseu olha e disse: vive o Senhor, meu Senhor, pela minha vida, pela tua alma, eu não te deixarei. Eu irei contigo. Você não vai prosseguir sozinho, eu irei contigo. E ele sai de Gilgal. Quando eles estão entrando em Betel, quantos estão me ouvindo, digam amém. Quando eles estão entrando em Betel, pastor Hinaldo, vem 50 dos filhos dos profetas, 50 rapazes. Vai de encontro a Elias e Eliseu, e no mais particular, chama Eliseu e diz: vem cá, Eliseu. Não sabes tu que o Senhor vai elevar o teu senhor Elias por de cima de tua cabeça aos céus? Eliseu responde assim: sim, eu sei. Calai-vos. Eliseu estava dizendo: eu sei que isto vai acontecer, fiquem caladinhos. Ou seja, é os últimos momentos que eu estou junto com ele, não atrapalha, não interrompa. Eles entram em Betel, e quando eles estão em Betel, Elias se aproxima do profeta Eliseu e diz: Eliseu, ficai aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Naquele instante, Eliseu olha para Elias e diz: meu senhor, como vive o Senhor e a sua alma e a minha alma, eu não te deixarei, eu vou com o Senhor. E a Bíblia expressa que então eles saíram de Jericó, No versículo 5 diz: então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e disseram-lhe: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Eles pensavam que Eliseu não sabia.
Eles pensavam que Eliseu não sabia. E depois da conversa, Elias chama Eliseu e diz: Eliseu, ficai aqui em Jericó, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Só que quando ele expressa esses conceitos que o Senhor havia enviado até o Jordão, ele disse: vive a tua alma que não te deixa. E o texto ainda diz assim: assim ambos foram juntos. Quando eles estão se aproximando do Jordão, os 50 homens dos filhos dos profetas passaram adiante deles de longe, ficaram de frente, ou seja, à frente diante deles, perante o Jordão, eles pararam, e Elias e Eliseu vêm atrás, e vendo que eles pararam também. Só que Elias, quando vê o Jordão à sua frente, os 50 rapazes olham assim para Elias, Elias olha para Eliseu, Eliseu olha para Elias, os rapazes olham para Elias. Aí sabe o que Elias faz? Dá o terno aí, pastor Edilson, para mim não tirar o meu. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Olha aqui. Elias, diante da beira do Jordão, ele tira a sua capa. Olha o que ele faz. Tirou a capa e dobra a capa. Após dobrar a capa, Elias faz isso aqui, ó, na beira do Jordão, nas águas. Quando ele faz isso, depois a pastora Eliane passa. Tocou nas águas, na mesma hora, irmã Sebastiana, no mesmo instante, as águas imagina Elias. Bora. Simbora. E eles vão. Quando eles terminam de atravessar o Jordão, as águas se fecham. Ó Eliseu atrás de Elias. Elias, Eliseu, Eliseu. Imagina, no pensamento de Eliseu, eu quero ser desse jeito. Faz na minha vida, Senhor. Imagina o Senhor olhando e pensando e dizendo: se preocupa não, Eliseu, porque o Jordão fechou e tu vai ter que retornar. Não tem ponte para você passar não, meu filho. Tem embarcação para atravessar não, meu filho. Está entendendo? Aí eles prosseguem, eles vão adiante, vão prosseguindo, e algo extraordinário está prestes a acontecer. Após eles terem passado o Jordão, as águas se dividiram. A Bíblia diz que sucedeu, pois que havendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado pelo Senhor por de cima de tua cabeça. Pensamento rápido. Meu senhor Elias, é simples, o quê? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Acho que você não entendeu. Eliseu estava dizendo: da forma que Deus te usa, eu quero que Ele me use dobrado 2 vezes mais. Elias olha e diz: coisa dura pedistes a mim, mas tem um porém: se tu veres quando o Senhor me ausentar de ti, assim te fará.
Quando eles terminam de falar, quando pensa que não, vem uma carruagem com cavalos de fogo e separa Elias de Eliseu. Quando Eliseu se vira, o redemoinho de fogo, o redemoinho se aproxima e volta-se Elias. Quando Eliseu olha, subiu. O que Elias fez? Elias subiu. Irmão, grave isso no teu coração. Elias subiu. Imagine Satanás olhando e dizendo: Elias subiu, mas Eliseu não. Elias subiu, mas Eliseu não sobe. Escute isso. Quando termina o acontecimento, a Bíblia diz, o contexto nos frisa, a palavra de Deus deixa bem claro que viu e tomando suas vestes, Eliseu rasgou-as em duas. E também, quando Elias sobe, Eliseu pega, porque Elias subiu, mas a capa caiu. Aí Eliseu pega a capa, Tiago, de Elias, dobra a capa, vai lá para a beira do Jordão. E diz: Senhor, Deus de Elias, onde tu estás? E quando ele toca no Jordão, as águas, e ele passa. Quando os filhos dos profetas verem isto acontecer, eles dizem: o Espírito de Deus que estava sobre Elias repousou sobre a vida de Eliseu. E eles correm e se prostram diante de Elias e diz: é Deus na tua vida, homem de Deus. Observa agora o que estava sobre a vida de Eliseu. Coisas extraordinárias estava prestes a acontecer sobre a história, sobre a vida de Eliseu. E a Bíblia diz no versículo de número 17: mas eles apertaram com ele. Como assim? Os rapazes se aproximam de Eliseu e diz assim: Eliseu, meu senhor, tu observaste que Elias foi levado ao alto de sua cabeça, mas permita-nos procurar o teu senhor Elias. Vai que o Senhor tirou ele daqui e o levou para o alto dos montes. Quem sabe ele está por aí. Deixa-nos procurá-lo. Eliseu, sabendo que não iriam encontrá-lo, diz: não, vocês não podem ir procurá-lo. Mas a Bíblia diz que eles apertaram, ou seja, insistiram tanto que Eliseu olhou para ele e diz: vocês podem procurar, mas não vai encontrar. Eles passaram 3 dias. Quantos dias? 3 dias procurando, porém não o acharam. Então voltaram para ele, e tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhe: eu não vos disse que não vos fosseis? E naquele instante os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu senhor está vendo, porém as águas são más e a terra é estéril. Ou seja, as águas não davam, não produziam vida, a água era ruim e a terra era estéril. Tudo que plantava não nascia, tudo que plantava morria. A terra era estéril, porque por conta da contaminação nas águas, isso afetava e contaminava o solo. Quando Eliseu escuta a palavra, ele diz: tem uma salva nova aí? O camarada diz: tem uma salva nova, então traz a salva nova para mim. Quando ele chega com a salva nova, as mãos de Eliseu diz: tem um taquinho de sal aí? Tem um taquinho de sal. Ele coloca o taquinho de sal dentro da salva, vai
vai à beira das águas e coloca a salva com o sal dentro das águas e proclama dizendo: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus de Elias, vem sobre nós com Teu poder. Quando ele termina de colocar a salva com o sal nas águas, imediatamente a água é purificada, e não só purificada, que até os dias de hoje, diz a Bíblia, as águas se transformaram em puras e limpas e saradas para a glória de... Quando isso acontece, Elias estava em Jericó, foi para o Jordão, atravessou o Jordão, teve que retornar para Jericó. Agora que ele está em Jericó, o Senhor o envia para Betel. Me ajude a pregar. O Senhor o envia para Betel. Eliseu agora está saindo de Jericó em direção a Betel. Lembrando aos irmãos que aonde ele estava se direcionando a Betel era um lugar mais alto do que a cidade de Jericó. Vai agora subindo a ladeira, subindo o caminho. Quando o profeta Eliseu está andando para Betel em caminho, a Bíblia diz que subindo ele no caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade. Imagine mais de 50 rapazinhos, adolescentes, saindo da cidade. E eles observam que o profeta está subindo para Betel. E agora eles começam a segui-lo. Não apenas segui-lo, eles começam a zombar de Eliseu. E o que eles diziam? Sobe, calvo. Imagina Eliseu andando e pensando: sou calvo, mas não é da sua conta, não vou olhar para trás. E o outro brada mais alto: sobe, calvo. O que é isso, bispo? Sobe, careca. Porque Eliseu era calvo. Se não fosse, tudo bem, né? O camarada relevava, está falando, mas deve ser outra pessoa. Mas ele era calvo. E eles estavam chamando de calvo. E eles estavam zombando do profeta. Sobe, calvo, sobe, calvo, sobe. Só que a expressão que eles estavam usando não era em sentido de que Eliseu estava subindo para Betel. Eles estavam zombando do chamado profético que Deus havia para com a vida do profeta Eli. Além disso, eles estavam fazendo uma zombaria, porque o contexto frisou anteriormente, e eu disse para os irmãos lembrarem e destacarem o conceito, e não esquecerem, que no versículo de número 11, a Bíblia diz que sucedeu que indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo com o cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemo. Elias subiu. E agora ele estava dizendo: sobe, calvo. O que é isso, bispo? A ironia. Teu amigo subiu. E tu prepara para também subir. Quer que eu te explique na lógica? Era o mesmo que eu, tendo um amigo. Exemplo, é claro que não foi a situação que ocorreu aqui. Elias não morreu, mas estou citando um exemplo aqui para você entender mais claro. É como se eu tivesse um amigo e esse amigo meu tivesse sido assassinado. E uma equipe, uma gangue de 50 rapazes ou mais, me seguindo por uma estrada escura e dizendo: sobe, calvo, que tem homicídio te esperando. Ou seja, se da mesma forma que teu amigo morreu, você também vai. Eles estavam querendo dizer para ele, o teu amigo, Elias subiu, sobe, calvo, sobe. Ou seja, daqui a pouquinho você vai ver o que vai acontecer com você. Nós já vimos muitas pessoas falarem a respeito deste texto, dessa passagem, dizendo assim que Deus é muito mau, missionário.
Por quê? Porque o que acontece diante dá uma impressão aos seres humanos que Deus é mau. Por quê, bispo? O que aconteceu? Mais de 50 rapazes zombando do profeta, zombando do seu chamado com Deus, sobe calvo, e Eliseu prosseguindo, eles gritando, e Eliseu avançando, eles gritando, sobe calvo, até que Eliseu não aguentou, ele parou e olhou para ele. E o que ele diz assim? O que ele diz? Ele se volta para eles e os amaldiçoa. Ele diz: eu amaldiçoo vocês. Só bastou ele dizer isso. E o que aconteceu depois que ele amaldiçoou eles, bispo? O que aconteceu? Saiu 2 ursas do meio dos matos. E o que as 2 ursas fizeram? Despedaçaram 42 rapazinhos. Eu quero que você lembre que não havia ali somente 42. Mas eu creio que Deus fez questão de dizer para as ursas: só mata 42 para deixar os testemunhos. Tinha que ficar alguém vivo para testemunhar. Por quê? Porque depois daquele dia, se Eliseu passasse, olha o cara careca, o osso não mexe com esse homem. Nem pensamento diga que ele é calvo. Que foi, rapaz, se eu te contar que eu escapei de uma galera. Eu estava junto dele, a ursa passou assim, ó, estraçalhou, arrancou a cabeça, perna, braço, e eu fiquei. Não mexe com esse homem. Escapou alguns. Ora, bispo, por que Deus permitiu tudo isso acontecer? Eu quero aqui deixar pelo menos 3 aspectos para nós nunca mais esquecer. Primeiro lugar, Deus é o nosso advogado. Você pode repetir comigo: Deus é o nosso advogado. Olha aqui para mim. É um advogado que não precisa pagar. Quem já precisou sabe do que eu estou falando. Não precisa pagar. É um advogado que não depende de ninguém. Ele não depende do juiz, do promotor, ele não depende de ninguém. Ele é advogado fiel. Ele não se vende. Não tem preço. Bispo, me prova isso. 1 João, vocês vão ler, vão acompanhar, e eu vou ler aqui para ganhar tempo. 1 João, capítulo de número 2, versículo 1. Eu já vou concluir, irmão. Eu estou pregando palavra, eu estou pregando Bíblia para você entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Pode ler. 2. 1 João capítulo 2, versículo 1, pode ler. Filhinhos meus, estas coisas vos acrescento para que não pequeis. Se porém algum pecar, temos um advogado. Ó. Filhinhos, o que está dizendo? Filhinhos meus. Filhinhos meus. Não pequeis. Não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ok. Ó. Então, é certeza de que nós temos um advogado. Que, olha para cá, ele entra com a ação em questão se nós pecarmos. Tudo que nós fizemos na terra, nós temos um advogado. Tudo. Tem um advogado. Ele é um advogado justo. Então olhe para cá. Ó, olhe para cá. É ele que vai avaliar a situação.
Porque não tem aquele negócio de que tem que ser 15 mil para me tirar ele de lá. Ele está preso, mas é 15 mil, tira ele ainda hoje. Esse advogado aqui não tem isso. Pode ter 15, pode ter 20, pode ter 1 milhão. Se ele falar não tira, ninguém tira e acabou. Advogado. O que mais, bispo? Segundo, Deus é justo. Deus é o quê? Justo. Então, se é justo com ele, não há injusto. Não tem aquele negócio de que eu estou errado, Jeová, mas tu me ama. Tu entende, né, Jeová? Não tem isso. Está errado, está errado. Está entendendo? Salmos capítulo 9, versículo 8. E Salmos 33, versículo 5. Olha o que diz o Salmos capítulo 9, versículo 8. Ele mesmo julga o mundo. Salmos 9, versículo 8 e depois Salmos 33, versículo 5. Encontraram aí? Acompanha aí o contexto. Salmos 9, versículo 8 diz assim: Ele mesmo julga o... Me ajude a pregar, irmãos. Ele mesmo julga o... Ele julga com o quê? Justiça. Governa os povos com reti. Salmos 33, versículo 5. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do... Então ele é justo. Ele não vai jamais, independente de quem seja, ele jamais vai ficar do lado da injustiça. Irmão, grave isso aqui que eu estou te falando. Se você contratou alguém para fazer um trabalho para você, e essa pessoa passou a rasteira em você, não é você que tem que tratar com ele. Descansa. Você tem um advogado que vai julgar a causa. Você tem um advogado que é justo e ele não coopera com a injustiça. Deus sabe trabalhar. Eu não estou dizendo que você tem que odiar o seu próximo, tem que se vingar do seu próximo, não é isso. Eu quero que você entenda que nós temos um Deus que é advogado e que ele é justo. O que mais, bispo? Terceiro lugar, ele é juiz. Deus é juiz. Deus é juiz. Salmo 75, versículo 7. Salmo 75, versículo 7. Pode ler. Deus é o juiz. Deus é o quê? O juiz. O juiz. Prossegue. E uma humildade e a outra exalta. Uma abate. Uma humilhada e a outra exalta. Certo. Na minha tradução diz assim: a uma abate e a outra exalta. Ele é juiz. Salmo 50, versículo 6. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Alguma dúvida que ele é juiz? E ele é um juiz que não é só em uma causa, em todos os sentidos da nossa. Ele é juiz de quem? Ele é juiz de todos. Conversa, bispo. Isaías capítulo 33, versículo 22, para nós concluir. Isaías 33, versículo 22. Eu já estou terminando. Porque o Senhor é o nosso juiz. Porque o Senhor é o nosso juiz. Então, se ele é juiz e ele acompanha a nossa vida, olhe para cá. Você acha que ele vai ver a injustiça vindo sobre nós e vai ficar só olhando? Quando ele se depara com a injustiça sobre nós, Diácono Marlos, ele já olha e diz:
Escreve aí, o quê? Seu advogado está aqui. O diabo olha e treme nas bases, por quê? Porque o Deus da Bíblia diz: não vai ficar impune a injustiça sobre ele e sobre ela. O diabo olha e diz: eu vou tentar intervir de todas as formas, mas Deus cala logo a antiga serpente, dizendo: é melhor ficar no seu canto, Satanás, porque eu sou o juiz de todos os seres viventes. Olha a profundidade que eu te trouxe para você entender a aplicação na passagem bíblica ao texto base de 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 23, quando Eliseu está subindo para Betel e os rapazinhos começam a zombar. Irmãos, olha aqui para mim. Vamos entender bem a profundidade. Um exemplo. Você está descendo na Rua da Baia, 3 horas da madrugada, o destino é lá no finalzinho da baia. E quando você começa a entrar na baia, sai ali mais ou menos uns 50 rapazes. Se fosse nos dias de hoje, irmã Priscila, só gente boa. Aqueles da barreta. Imagina, só aqueles peça rara, com os olhos trincando, mais vermelho do que o sangue. Imagina, irmão. E para completar, se tu fosse calvo, eles começassem a gritar: vai calvo, vai careca, sobe careca. E tu andando, e tu. Eu não vou nem olhar para trás, porque se eu olhar para trás, acabou. Você é corajoso, é valente, prossegue e vai caminhando e vai. Entendeu? No meio de uma escuridão, irmãos. Primeiro, você acha que a intenção era boa? Você acha que eles iam dar apenas um susto em Eliseu? A intenção daqueles rapazes, sem sombra de dúvida, era matar o profeta. Eu imagino o Senhor olhando e dizendo: Elias subiu porque chegou o dia, mas ainda não é momento de Eliseu subir. Imagine se Deus não estivesse enviado aquelas 2 ursas para fazer aquele estrago todinho. Imagine o que mais de 40 rapazes não tinham feito com o profeta, com o homem de Deus. Quando ele para, ele olha e diz: eu vos amaldiçoo. Se fôssemos aprofundar em palavras, Eliseu poderia dizer assim: eu tive até muita paciência com vocês, porque desde que eu saí da cidade, vocês estão atrás de mim. Vai careca, vai careca, vai careca. E eu me aguentando. E agora explodi, não aguento mais. Eu amaldiçoo vocês. Na lógica humana não tinha ninguém ali para interferir. Se fosse nos dias de hoje, não tinha polícia por perto. Ninguém ia conseguir intervir do que estava prestes a acontecer ali, naquele instante, naquele momento. Mas quando Deus envia apenas 2 ursas, só 2, para matar 42, irmão, foi um cenário que você não tem noção. As ursas não comeram os corpos, elas despedaçaram eles. Quando termina, olha cá, amaldiçoou, as ursas veio. E ele
imagina ele prosseguindo bem devagarzinho. Vai, se vira aí. Vai mexer comigo. Tu pensa que ele parou por lá? Não, ele prosseguiu. Para onde ele foi? Para o monte. Ele foi para o monte. Imagina quem passou naquele caminho, instantes depois, e viu aquele cenário, deve ter olhado e falado: rapaz, que tragédia, deve ter sido um exército para matar esse tanto de gente. Ô bispo, eu não estou entendendo a profundidade do que Deus está querendo falar comigo, conosco nessa noite. O que tem a ver esse contexto, essa história, com o tema da mensagem, homens de Deus, extinção? Deus marcou essa noite para nos dizer que Ele quer nos usar nessa terra como grandes homens, mulheres de Deus, mas é preciso nós nos voltarmos para Ele, é preciso termos a chama ardendo em nossa alma, com o coração, com o entendimento voltado para Deus, ser usado por Deus, ter o desejo, o anseio de vivenciar milagres extraordinários da parte de Deus para a nossa vida. Porque o que Eliseu passou foi apenas um teste do que Deus ainda havia de fazer no seu ministério, no seu chamado, ou que estava adiante de si. Porque no capítulo 3 a Bíblia diz que Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. No capítulo 4 a Bíblia diz que Eliseu aumentou o azeite da viúva. A Bíblia diz também que o próprio Eliseu fez no capítulo 6 de 2 Reis um machado flutuar. Que é isso? Nós vivenciamos a mesma geração que não tem coragem mais de profetizar e de repreender uma simples dor de cabeça. Era uma inteira acabar a súria fasteiro magasterai. Que Deus levante nos últimos dias homens e mulheres usados por Deus, assim como Ele usou Elias, assim como Ele usou Eliseu, assim como Ele usou João Batista, assim como Ele usou Estevão, assim como Ele usou Daniel, assim como Ele levantou grandes profetas para fazer a diferença nos últimos dias. O que está faltando nos nossos corações é o anseio. É o desejo de ver alguém, Deus usar alguém, dizer: Deus me usa da mesma forma. Faz na minha vida, Senhor, o que Tu tens feito na vida deste homem e desta mulher de Deus. Aleluias, aleluias. John Wesley foi um dos homens que vivenciaram uma história linda aqui em vida terrena. O homem que mantinha a sua vida de oração, o homem que andava a cavalo e a pé, quilômetros e quilômetros, pregando o Evangelho de Cristo, e as pessoas olhavam para ele e via a chama do Espírito Santo de Deus ardendo no seu próprio corpo. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo: homens de Deus estão em extinção, mas ainda existe homens e mulheres de Deus de pé nessa terra, e se voltaram para Deus e disse: Deus, faz na minha vida como Tu fizestes na vida de Eliseu, de Elias, faz na minha vida como Tu fizeste na vida de John Wesley, faz na minha vida como Tu fizestes na vida de Billy Graham. Deus, levanta-me também, Senhor, me usa, Senhor, nessa terra com poder e autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor em Sua presença aqui na terra. Quais têm sido as nossas prioridades nos últimos dias? Eis aí uma das razões, um dos motivos que nós muitas das vezes vimos para o culto e voltamos para casa, às vezes até pior do que aqui chegamos. Porque nos preocupamos em pagar as contas no final do mês. Nos preocupamos em cumprir com os compromissos que fizemos com os homens.
mas acabamos esquecendo da prioridade. Qual é a prioridade? Cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa comunhão com Deus, tirar um período de oração, consagrar diante de Deus, jejuar diante de Deus, se aprofundar nas suas sagradas escrituras, se alimentar da palavra. O que mais a gente tem se deparado nesses últimos dias são pessoas dizendo: bispo, eu pensei em tirar a minha vida. Foi o que eu mais ouço nesses últimos dias. Bispo, eu cheguei a um ponto que eu desejei o suicídio. E Deus está querendo usar a mim, usar a você, essa pessoa que está à tua esquerda, à tua direita, para serem usados como instrumento nas mãos de Deus, para chegar aonde a morte e declarar a vida, para chegar aonde a enfermidade e declarar a saúde, para decretar vitória sobre esta humanidade na face da terra. Eu vou te dar um conselho aqui para a gente concluir. Independente de onde você estiver, se te der pelo menos um pinguinho, um pouquinho de vontade de escutar um louvor, de ler um versículo da Bíblia, de orar, de jejuar, faça imediatamente. Que às vezes nós dizemos: Deus não tem mais falado comigo. Às vezes você vai estar lá no trabalho e de repente vai te dar vontade de louvar, vai te dar vontade de ler um versículo, vai te dar vontade de orar. É que é isso, é Deus falando com você, é o Espírito Santo falando com você. Eu estou com saudade de te encher, de te renovar, de te usar. Deus falou comigo esses dias de uma forma muito profunda. A bispa sabe. Já teve momentos no meu ministério, colocava a pregação na sala, na televisão, assistia, eu pensava que não, pastor Edilson, a sala ficava pequena para mim, línguas estranhas, pulando, sapateando, chorando. Que é isso? Eu e Deus, Espírito Santo. Quantas pessoas aqui já tiveram experiência no tanque, lavando roupa, escutando louvor? Daqui a pouco o Espírito Santo pegar você e te encher da glória dele. Até mesmo dentro do carro, dirigindo, o Espírito Santo te tomou através do louvor, e você começou a chorar. Ele marcou essa noite para nos dizer: o mundo está propagando e dizendo: os homens de Deus estão em extinção. Os demônios estão propagando de boca cheia, dizendo: os homens de Deus estão em extinção. Porque nunca houve na face da terra, em tempos algum, o que está acontecendo nesses últimos dias, o que, bispo? Uma desistência desenfreada, um desviamento desenfreado. Só que tem muita gente que Deus falou para mim, que se distanciou, que se afastou, que parou, mas está lá na caverna de Adulão. Tem momentos que Deus vai nos levar, nos direcionar para a caverna, mas quando passar o período da caverna, Ele vai trazer de volta aqueles que saíram. Ele vai levantar novamente aqueles que caíram. Ele vai usar novamente aqueles que outrora Ele usava. O que está faltando em nosso meio é um avivamento genuíno. É nós abrir o coração e dizer: Espírito Santo, hoje eu não quero nada. Hoje eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero dinheiro, eu não quero nada da terra. Eu quero apenas a Tua presença na minha. Me enche, Senhor, da Tua glória. Será que você pode fechar os teus olhos aonde você estiver e dizer assim: Espírito Santo, eu ainda estou aqui. Diga: Espírito Santo, acompanha, meu filho. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, renova a minha vida. Diga: eu quero, Espírito Santo.
Eu preciso, Espírito Santo, da tua presença. Diga: Espírito Santo, eu careço da tua unção sobre mim. Diga: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Diga: vem, Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, tu estás me ouvindo? Espírito Santo, tu és meu amigo. Espírito Santo, posso contar contigo? Diga: Espírito Santo, eu preciso da tua presença. Diga: Espírito Santo, sem o Senhor eu não sou nada. Tu estás me ouvindo? Espírito Santo, se tu estás me ouvindo, me toca neste momento, me enche neste momento, vem sobre mim neste momento. Começa a receber da parte de Deus a unção do Espírito Santo. Começa a receber a alegria do Espírito Santo. Começa a receber a graça, o anseio do Espírito Santo. Essa vontade de chorar que você está sentindo aí agora, é o Espírito Santo dizendo: eu já cheguei, estou contigo, eu não te deixei, eu estou com você. Recebe a minha glória, diz o Senhor. Ele plou e a clau história, plau estéria. Urabando calabácia, Deus não mudou mesmo. Há um avivamento sobre a tua vida agora, sobre a tua história agora. Olha o Espírito Santo te enchendo aí. Olha o Espírito Santo te renovando aí. Vem dos quatro cantos o Espírito, e vem sobre nós, e distribui sobre nós línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito nos conceda que fale. Aqui no altar começa a receber da parte de Deus. Os jovens, as crianças, os adolescentes, as irmãs, os obreiros, recebe a glória de Deus. Seja cheio nesta noite. Eu vou terminar. Olha aqui para mim, deixa assim, olha aqui para mim. Deus marcou esta noite para te dizer: as promessas que Ele te fez não perderam a validade. Deus vai fazer do teu filho homem de Deus. Deus vai fazer do teu esposo homem de Deus. Vai acontecer milagres. Fica de pé, fica de pé. 1 minuto e eu termino a mensagem. 1 minuto. Estou sentindo a presença dele aqui. Seja profeta pelo menos para 2 pessoas e diga assim: você é um homem de Deus. Se for a mulher, você diga: você é uma mulher de Deus. Diga: você é um homem de Deus. As mulheres, diga: você é uma mulher de Deus. Olha aqui para mim. O bispo, quem garante que eu sou um homem e uma mulher de Deus? O Senhor diz nessa noite: não fostes vós que escolhestes a mim,
mas eu, o Senhor, que escolhi a vós. Tome posse. Tome posse. Levanta as mãos lá em cima para a gente terminar. Na Carabantelabarachui. Eu estou sentindo que é uma glória, é um manto de glória aqui nessa noite. Tem pessoas que estão recebendo um renovo extraordinário da parte de Deus. Tem pessoas que estão no templo, que estão em casa, que esta mensagem estão alcançando, que estavam feridas, machucadas, entristecidas, cabisbaixas. Tem pessoas que caíram, tem pessoas que se machucaram, mas hoje o Espírito Santo marcou para te dizer: você tem um advogado que é justo, você tem um juiz que guarda, que zela pela sua vida, e ele te alistou para a guerra. Você é homem e mulher de Deus. A gente finalizar, diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida. Amém. Tem alguém nosso meio nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus, entregar a sua vida a Cristo? Se tiver alguém, levante a sua mão para o céu, nós vamos orar por você. Tem alguém que queira tomar a decisão nessa noite de mudar a sua história, a sua trajetória, de se entregar a Cristo nessa noite? Tem alguém para Jesus? Tem alguém? Estão todos firmados? Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem para Jesus nessa noite. O Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite. Tem mais alguém? Não tem? Estão todos firmados? Então vamos orar. Labau e Cristo etere paz. Traz ele aqui pertinho de mim, Fábio. João Vitor, confesso, o Senhor Jesus é o único, suficiente, Salvador da minha vida, perdoa o meu pecado, sara as minhas feridas, escreve o meu nome no livro da vida, e eu te servirei. Amém. Espírito de Deus, cobre teu filho com teu sangue. Eu repreendo, meu Deus, o espírito da morte. Eu repreendo o espírito do suicídio que tem cercado a vida deste jovem. Pai, firma os passos dele na rocha, que ele possa prosseguir em servi-lo em espírito e em verdade. Nós declaramos um novo tempo e se alegramos pela existência do teu filho, por este momento, por esta oportunidade, e declaramos vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém.